Pronto, estamos ao vivo. Vamos aguardar aqui um pouco, encaminhar, para que todos possam ter acesso. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live com um tema que é salvar vidas, ajudar a salvar vidas. Um tema espetacular, Setembro Amarelo, um mês de conscientização da saúde mental. Vamos ter uma convidada muito especial. Vamos aguardar um pouquinho para todos entrarem. Quem já tá aí me diz, o som tá bom, tá tudo ok? E vai dizendo também de onde você está. Eu tô aqui de Portugal, minha convidada também. Mas a live, ela tá para o mundo inteiro. Já vai entrando e já pode dizer também de onde você está, para ver até onde a gente está chegando, né? O digital é bom, porque a gente consegue atingir e passar informação para o mundo inteiro. Então, vamos dar início à nossa live, muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Souza, sou massoterapeuta, TRG, educadora parental e também sou mentora de mulheres e mães empreendedoras. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode literalmente salvar vidas. Um tema muito importante, pois todos nós conhecemos alguém, ou até nós mesmos, né? Já passamos por algum desafio emocional ou até físico, como ansiedade, depressão, luto, dores físicas sem explicação, ou até aquela sensação de estar preso em um ciclo sem saída, sempre girando e nunca conseguindo atingir os nossos objetivos. E muitas vezes a gente nunca alia isso ao emocional. Mas a boa notícia é que existe uma metodologia inovadora que tem transformado realidades em todo o mundo. E é sobre isso que a gente vai falar. E como eu sou suspeita para falar dessa metodologia, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Juliana Lima Verde. Ela é pesquisadora do IBFT, que é o Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Ela é a pesquisadora científica da TRG, que é a metodologia que a gente vai falar. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu ver se ela... deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo, ela não está conseguindo entrar. Ela não está conseguindo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. A gente vai estar respondendo também algumas perguntas que foram feitas no Instagram. E também, se vocês tiverem algum questionamento, a gente vai tentar responder aqui também o máximo que a gente conseguir. Ela tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Vamos lá. Tá quase. Ao vivo é isso. Vamos ver se ela já consegue. Já entrou? Cadê ela? Juliana, você tá aí? Cadê? Aceitar. Cadê entrar ao vivo? Não sei por que não tá indo. Deixa eu chamar meu suporte aqui. Suporte. Enzo. Enzo. Não tá dando. A Juliana já tá aí. E não tá. Não pode participar. Tá dando aqui que não pode participar. Será o que houve aqui?
Juliana, tenta pedir para entrar. Ah, conseguimos. Ótimo. Olá, olá. Tudo bem, Estão Juliana? me vendo? Tudo Tá. bem? Eu não te vejo, Dai, não te vejo. Não? Ai, não acredito Não, nisso. não tô te Tá por quê? vendo. Não sei, tá tudo escuro, mas pronto, olha. É, da última As- vez que fiz uma live assim com a moça da entrevista, no final deu um erro e aí não ficou gravada. Pois é porque automaticamente ela fica gravada e você tem 30 dias para baixar, né? Hum. Mas as pessoas não me veem. Vocês estão vendo a Juliana? Quem tá aí, pessoal? Tá vendo a Juliana? E tá me vendo? Tá ouvindo direitinho? Se vocês puderem dar um retorno para a gente, eu agradeço. Sim, tá tudo ok. Então pronto. Então deixa assim. Eu não vou te ver, Será que era você mas sair e entrar de novo, Juliana? então eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos lá. Qualquer coisa você pede para entrar. Se você não Tá bem. conseguir, Tá bem, vou pronto, sair. vamos testar. A Juliana vai tentar entrar aqui, pessoal. É bom que o pessoal vai entrando. Acontece mesmo, Instagram, ao vivo, é assim mesmo, né? O importante é que a gente tá aqui e vai dar certo. Pensar positivo. Já deu certo. Aqui enviou a solicitação. Vamos lá, aceitar. Já aceitei. Ah, agora. E agora, Juliana? É, eu continuo sem te ver, mas não tem problema não. Vamos assim mesmo. É, então vamos, né? Também, vamos lá. Então vamos lá. Juliana, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer Imagina, eu que estar agradeço, aqui. eu que agradeço. Eu É, agradeço a oportunidade de sempre estar, de conseguir estar perto de todos, né? Afinal de contas, a pesquisa, ela não é algo, digamos, coisa do outro mundo. E, assim, sempre que me convidam, eu faço de tudo para participar de live, sim. Eu gosto muito de conversar. é muito bom, né? Porque a gente consegue juntos espalhar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu Isso, estava até falando aqui no início exatamente. que o digital é tão bom por isso, né? A gente está aqui, tô em Isso. Líria, estou em Portugal, você também está em Portugal, está no Porto. Como é que tá Estou o aqui frio no Porto. aí? Aqui ainda Olha, está não tá, hoje não está muito frio, não, por acaso, mas ontem fez um friozinho. pronto, aí é mais friozinho. Aqui ainda está um pouquinho de calor, finalzinho do É, verão. E a gente está atingindo o Brasil também e outras partes, né? Que a live ela é isso. compartilhada e muita gente tem acesso a essa informação, que é maravilhoso, É. né? Que é Graças a um Deus tema. a TRG tá no É, mundo todo, né? e com certeza. E é um tema o quê? Que ajuda a salvar vidas, né, Juliana? Tanta gente sem Exato, esperança, passa por desafios emocionais, físicos também, né? Que a gente sabe que a gente tem exato. resultados assim maravilhosos. Então já se Exatamente. apresenta, Juliana. A gente já começou com ele, então vá lá, se apresenta e fala um pouquinho Então, eu, de como você chegou até aqui. então, vamos lá. Então, eu sou Juliana Bezerra Lima Verde, né? Eu gosto também de ressaltar o nome da minha mãe, porque eu acho que os pais têm essa. No meu caso, os meus pais tiveram uma participação muito grande na minha vida, ainda hoje tem, e na minha educação e tudo. Devo tudo que eu sou a eles hoje. E sou de Fortaleza, Ceará. Estou aqui no Porto, aqui em Portugal, já há quase 7 anos. Tenho 3 filhos já adultos, já crescidos. Inclusive, agora, há uns 15 dias atrás, a minha filha casou. Que bom. Eu, no Brasil, eu era professora universitária, pesquisadora, mas na área da veterinária, tá?
Fiz a minha vida toda, a minha vida profissional toda galgada dentro da veterinária, fiz doutorado, tudo na veterinária, e por incrível que pareça, ontem eu estava meditando que, assim, se um dia eu, por algum motivo, eu deixasse de ser a pesquisadora do IBFT, eu não me sinto mais à vontade para voltar para a veterinária. Eu encontrei realmente na TRG um propósito, entende? Eu falo Então, também, é um propósito é, divino, né? exatamente. Por quê? Porque não é apenas uma profissão que me sustenta, é uma profissão que faz com que eu consiga ajudar outras pessoas, entendeu? Então, Hoje, só dar uma ressalva aqui nessa parte, diga Juliana, que eu lá. lembrei. Ontem que eu postei uma foto de agradecimento do meu aniversário, né? Que Uhum, muitas pessoas mandaram, e setembro aqui é só festa. Sou eu, meu filho, meu esposo. E aí eu coloquei coisa lá, boa. né? Que não é trabalho, é propósito divino. Aí É verdade. uma pessoa lá do Instagram perguntou, né? Por que que eu coloquei aquela frase? Aí eu falei justamente Hum, isso, porque o nosso trabalho ele é tão maravilhoso que os retornos de feliz aniversário que eu recebo é de feliz aniversário e gratidão por conta do bem que a gente já fez. Só que parece, a gente nem pensa no dinheiro em si. O dinheiro sim é necessário, que é o nosso trabalho e a gente precisa de sim, pagar nossas contas, né? Mas é claro. tão maravilhoso que a gente já nem sente, a gente trabalha que nem sente. A gente, mesmo se a gente for deixar, a gente fica aí o dia inteiro, né? Nem para. É verdade. Quando a gente vê, Então, já é noite. fantástico, né? É muito bom. Continua, que eu te cortei. E, então, assim, para mim hoje é algo que, além de me ajudar, eu também consigo ajudar outras pessoas. Por que é que eu digo me ajudar? Quando eu falo assim, não é no sentido financeiro, né? Claro, como você falou, a gente precisa realmente se manter, a gente tem conta para pagar. Mas eu me vejo em cada pessoa que chega até a mim, entende? Cada pessoa que vem com um pedido de socorro, querendo ajuda, querendo conhecer a TRG, e na hora de fazer a terapia, essa pessoa mostra ali coisas da vida dela que muitas vezes ela não falou nem para ela mesma. Então, eu É, me vejo nessa pessoa. Então, eu também, nesse momento, estou cuidando de mim. Então, é uma profissão que eu digo que a gente se retroalimenta do outro, né? A gente ajuda e também é ajudado. Então, é exato. isso. Fantástico, né? É. Essa questão da pesquisa da TRG é uma coisa muito importante, né, Juliana? Porque logo, inicialmente, alguns anos atrás, muita gente não conhecia a TRG e até duvidava, né? E hoje tem se expandido muito. É, fala um pouquinho dessa pesquisa, Juliana, como é feita, como é esse processo. Muita gente tem Então, curiosidade até, né, de entender um pouquinho, né? antigamente, quando eu digo há 3 anos atrás, por exemplo, um dos grandes entraves para você fazer clientes, era exatamente porque as pessoas, por mais necessidade que elas tivessem de terapia, e mesmo a gente sabendo que a TRG ia funcionar naquele caso, a pessoa dizia assim, olha, mas olha, eu não estou segura, porque não tem comprovação científica, eu nunca ouvi falar disso e tal. Então, hoje, segundo o professor Jair, né, ele também reitera isso daí, essa já não é mais uma desculpa. Entendeu? As Isso. pessoas já não têm mais essa desculpa de dizer eu não vou fazer a TRG porque a TRG não tem comprovações científicas. Porque o nosso trabalho está aí para mostrar. Nós já Isso. temos vários artigos publicados, já participamos de vários congressos, já participamos tanto de congressos que esse ano a gente deu até uma diminuída na quantidade de congressos que fomos. Nós resolvemos participar daqueles que a gente consegue depois, né, consegue posteriormente fazer um trabalho maior, que é a produção de um artigo científico. Então, essa já não é a desculpa que as pessoas têm. Por quê? Porque na hora que ela vem com essa fala, a gente tem como rebater, entende? Isso. Então, eu me sinto muito, muito feliz no sentido de colaborar para isso daí,
de fazer parte disso daí, porque é uma construção, nós estamos fazendo ainda a base científica da TRG. Muito em breve, gente, o professor Jair vai defender o doutorado dele, e aí sim a gente vai se agarrar nesses resultados com unhas e dentes para provar para as pessoas que a TRG funciona. Por quê? Porque é através de uma tese de doutorado que as pessoas que estão fora, elas conseguem valorizar o resultado de uma pesquisa científica, entende? E eu tô falando, eu digo para vocês, eu estou fazendo já a coleta dos dados dessas pessoas que participaram do projeto, e os resultados são assim, olha, Fantástico, né? incríveis. Incríveis, incríveis. Por quê? Porque nós testamos essas pessoas antes de iniciar o tratamento, nós testamos essas pessoas logo depois do tratamento e agora nós estamos aplicando esses testes com um ano após a alta. E as pessoas, elas continuam a apresentar excelentes resultados. Ou seja, até agora nós não tivemos pessoas que relatam recaídas, por exemplo. Nós estamos falando de pessoas com depressão severa, depressão e ansiedade. Isso. Entende? Então, o, o, os resultados realmente estão fantásticos. Então, muito em breve, todos vão ter conhecimento desses resultados. Isso. Eu tenho umas perguntas aqui do Instagram, que é mais ou Sim, menos o que a sim, gente for falando, eu não vou nem perguntar, que o que já foi falado. Eu vou. Essa tá é uma bem. das questões aqui. Como surgiu essa metodologia e qual a base científica por trás dela? Então, essa metodologia, ela surgiu, né, após a insatisfação do professor Jair com as metodologias tradicionais, porque não apresentavam resultados. Ele, enquanto aluno de psicologia e depois que terminou a faculdade, enquanto profissional, ele não estava satisfeito com os resultados que ele e os colegas tinham aplicando as metodologias tradicionais, então ele resolveu partir para outros tipos de terapia, como por exemplo a hipnose. Mas não foi na hipnose que ele encontrou a base para a TRG. A base da TRG é o reprocessamento, tá? Uhum. Que já é aplicado em algumas terapias, só que com diferenças que ele implementou. Terapias como, por exemplo, o EMDR, o Brain Spotting. Tá? O EMDR é uma terapia, aquela terapia do lápis, em que a acompanhando o lápis, isso é um tipo de reprocessamento, tá? E o Brain Spotting é uma terapia que faz o reprocessamento através de pontos específicos no cérebro. Então, ele pegou essa teoria dessas terapias e construiu a base científica da TRG, tá? Então, a base é o reprocessamento mesmo. E ele implementou o generativo, que é também a questão do futuro, né? Que gera um futuro otimista para o participante, para o cliente, o nosso cliente. Uhum. Aí a Pro tem uma pergunta aqui muito interessante que é, né? Porque tem Diga. muita gente que tem dúvida mesmo, que é Uhum. qual a diferença da terapia convencional para a TRG? Então, a terapia convencional, ela é uma terapia de fala, em que a pessoa fala os traumas, fala da vida dela, e o terapeuta, ele é um agente passivo nessa escuta. Ele apenas vai escutar e depois vai promover alguns exercícios conscientes para que essa pessoa consiga, digamos, conviver com esse trauma. No caso da TRG, não. Na TRG, tanto o participante, tanto o cliente como o terapeuta são agentes ativos. Por quê? Porque o terapeuta ele vai dar comandos para que essa pessoa ela reprocesse o inconsciente e de uma maneira muito direta essa pessoa vai adquirindo um determinado comportamento mais saudável, né? Ou seja, ao invés de trabalhar só o inconsciente, como as terapias convencionais fazem,
a TRG ela vai trabalhar o inconsciente e, consequentemente, a pessoa adquire novos comportamentos. Por isso que ela não tem recaídas, porque ela consegue, trabalhando o inconsciente, fazer com que esse novo comportamento seja mais definitivo. E na terapia convencional ele vai trabalhar mais a parte da consciência, né? Exatamente, e a consciência falha, a gente tem que É, pensar que a consciência falha, né? Hoje eu estou consciente de que eu tenho que me comportar de uma forma, mas amanhã eu posso acordar e não ter a menor vontade de me comportar assim. Então, falha, tem recaída. quando vem e tiver tudo tranquilinho, né, Juliana? Você consegue. Vai tiver É, um gatilho ali ativado, exato, aí exatamente. o consciente sai de linha e o inconsciente toma conta. Então, tratar o Exato, inconsciente, né, é a chave do exato. sucesso. E as terapias convencionais, você falou uma coisa muito certa, as terapias convencionais, elas não trabalham de modo que você não tenha gatilho. Ela trabalha de modo que, quando o gatilho aparecer, você tem que ter determinados tipos de situações, determinados tipos de comportamento para que esse gatilho não te vença. Então, essa é uma diferença, entende? E era muito fácil se a gente conseguisse, né, conter um É, gatilho. Porque normalmente, quando exato. você percebe o gatilho, né, igual da raiva mesmo, né, quando você Uhum, vê, você já explodiu. Aí que você vê, nossa, exato. por que que eu falei isso? Eu não poderia ter falado isso. Mas você já falou, já saiu. E agora? Entende? É, e, a- Então e agora é tarde. é tarde. E É quando você tarde, né? reprocessa, não. Você reprocessa já desativando o gatilho, né? É como se tivesse Exatamente. um Você monte de trabalha exatamente bombinha na causa ali. do gatilho. Aí você vai desativando elas. Então ele não vai mais te fazer agir com o inconsciente só. Aí você já consegue pensar antes de agir. Essa Exato. diferença também, né? Exato, Essa é a exatamente. melhor parte, porque eu falo porque pense numa pessoa que era altamente nervosa, irritada, e era assim, acabou tudo isso. Às vezes acontece ainda, acontece, mas não como antes. Hoje eu consigo pensar, né? O gatilho vem, eu consigo, antes de expor, eu consigo Uhum. respirar e parar. Antes eu É, não você, co- conseguia. você consegue se ver de fora. Na verdade, eu digo assim. Você E consegue se ver de fora. Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou irritada, hoje eu estou precisando me acalmar. Você já consegue se ver de fora. E a pessoa que simplesmente não tem isso trabalhado, quando o gatilho aparece, olha, sai de baixo, né? pois. E a gente sabe que é muita coisa que influencia, né? Igual essa parte foi muito legal, você falou, se ver de fora. É maravilhoso, porque quando você se vê de fora, você consegue até avisar, olha, hoje eu não acordei bem, não estou bem, Exato. né? Você já pisa com cuidado, você já E, ali, né, você se relaciona com as outras pessoas já com certo cuidado, você se respeita um pouco e mais. você se É conhece, isso. né? É muito É. fantástico mesmo. Por isso que eu falo, eu sou suspeita para falar da TRG, por isso que eu estou com Somos, a né? Juliana, que é a pesquisadora, mas Juliana eu também Somos. estou. Então Pois é é, isso, assim, só sabe quem vive, né, Juliana? Porque assim, é a nossa, verdade. a história, eu acho que de todo terapeuta é um antes e depois da TRG. E eu, assim, agradeço a Deus todos os dias por ter colocado essa metodologia na minha vida, porque eu falo, hoje eu sou uma outra pessoa. Em tudo, assim, na área Ah, eu profissional, também. me Eu também. redescobri, até o meu propósito que eu não sabia. Então é muito bom, é maravilhoso. Mas vamos seguir aqui que ainda É tem com umas certeza. questões Vamos lá. aqui para Tem nós. muita coisa, né? Vamos lá. Então, quais os tipos de traumas e dores emocionais que a TRG consegue tratar com mais eficácia? Então, uma coisa que eu acho interessante na TRG é que a gente não não dá ênfase, não trabalha o diagnóstico em si, tá? Então, por exemplo, o que é que a gente percebe muitas vezes? Que as pessoas chegam e dizem assim, eu tenho um diagnóstico X, você consegue me ajudar? A gente vai conseguir ajudar, claro. Por quê? Porque os protocolos de um tratamento da TRG são os mesmos para qualquer tipo de diagnóstico. Tá? Se é depressão, se é ansiedade,
se é um transtorno bipolar, né? Nós temos relatos, inclusive, de terapeutas que está tendo sucesso com crianças e com pessoas, com adultos autistas. Então, assim, a única coisa que a gente não vai conseguir tratar vai ser o que? A esquizofrenia, pelo fato de que essa pessoa não vai conseguir fazer o pior filme, ou qualquer outro tipo de situação em que a pessoa não consegue fazer o filme. Tá? Se a pessoa consegue fazer o filme, tem um transtorno, tem um diagnóstico X, tem um diagnóstico Y, ou não tem diagnóstico nenhum, mas tem traumas, se essa pessoa consegue fazer os filmes que nós indicamos fazer durante o protocolo, essa pessoa ela é perfeitamente tratável. Isso. É a Né? pessoa ter consciência, né? É bom a gente deixar isso um pouco Isso. claro, que às vezes quem está ouvindo não entende muito, né? Na questão do filme. É Uhum. ter consciência de olhar, né? Para uma De, situação. No caso da esquizofrenia, porque ele não tem mais a é uma consciência ali pessoa, ativa, é, né? é uma pessoa dissociada da realidade, né? Dissociado, é. É uma pessoa Exato. dissociada da realidade e não tem condições de fazer filme do que passou, um filme do momento presente, então um pouco do filme do momento É. futuro. E o bom é que quando as pessoas chegam com esses diagnósticos, né, Juliana, que a gente Uhum. faz o reprocessamento, o diagnóstico, na maioria das vezes, deixa de existir. Que na realidade não Exato. era nem um diagnóstico, né? Era uma traumatização. Inclusive, você tá falando uma coisa interessante, porque já está comprovado, inclusive, através de várias literaturas, que hoje nós temos um sobrediagnóstico. Isso. Essa semana eu Gente, estava vendo até um existe uma quantidade de artigo. diagnósticos superior àquilo que realmente existe. Por quê? Porque basta você chegar num psicólogo ou num psiquiatra com uma determinada gama de sintomas que você vai sair de lá com um diagnóstico e com a receita de medicamento para comprar e tomar. Então existe aí, inclusive o próprio sistema, o próprio SUS é consciente disso, de que existe uma quantidade de diagnósticos que estão sendo dados de maneira aleatória, tá? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente quando esses diagnósticos são dados a crianças, Verdade. né? Porque você iniciar uma vida, você ter ali um filho teu, que às vezes não é um problema depressivo, não é um transtorno qualquer, é simplesmente um mau momento que todo mundo vive. Então, por causa disso, a gente percebe, inclusive na literatura isso está implícito, isso está Uhum. dito, que existe uma quantidade exagerada de diagnósticos que os médicos hoje estão dando. Então, quem se beneficia com isso é a indústria farmacêutica. Principalmente, né, o TDAH, o TOD, são transtornos que Exato, o pessoal está popularizando, né? Normalizando. exato. O próprio autismo também, né? O autismo também. O autismo, às vezes, E é é uma questão de tela. Às vezes você tira o seu filho tela, da tela, você tira o seu filho da é, tela e ele deixa de apresentar os sintomas do autismo. pois a tela e o ambiente. Eu atendo famílias, né? E eu Uhum, vivo isso. Então, quando a criança chega, ou adolescente, o que que acontece? Que a gente vai analisar o ambiente familiar, isso. A o dinâmica da conforto, família, né? a dinâmica da família, o excesso de tela, o horário de Uhum, dormir. A criança dormindo isso. 10, 11, 12, 1 hora da manhã. Isso Uhum, acaba com a vida da criança, porque o momento que era para ele estar, né, recebendo aqueles neurotransmissores à noite, os hormôniozinhos ali da fase, da idade, ele está acordado e ainda na tela. Então ele perde tudo aquilo, né? Eu lembro quando eu é, era criança, meu pai falava assim com a gente: noite perdida não se recupera mais. Só que é ele só verdade. falava, ele nunca explicou, né? Porque a gente não tinha muita explicação no nosso tempo. Aham, Ele só vai dormir que noite perdida não se ganha, não não se recupera recupera mais. mais. E sem falar que o desempenho escolar cai. Isso. A consequência mínima disso tudo é a queda no desempenho escolar, sem falar nos Disposição. Aí outros você vê aqueles problemas que jovens, isso né? acarreta. Você vê aqueles É, jovens durante o dia ali.
com indisposição, com falta de foco, com Dormindo esquecimento. sentado, dormindo na aula, É, né? pois, não é fácil. Então, assim, as famílias, assim, é muito importante que a gente olhe para isso, porque a saúde mental, ela não é só fazer terapia, né? Ou não Uhum, é só a gente entregar lá na mão de Deus, cuida da minha saúde mental. Não, a gente tem que olhar para o nosso corpo também, né? É sol, é água, é alimentação, é o sono, que é muito importante, né? E tudo isso é exato. cientificamente comprovado, né, Juliana? É, exatamente, é Tudo. deixar a É, criança ser criança, né? pois. E fazer Hoje as em dia coisas as na hora crianças não certa, né? são. E É, até os adultos mesmo, Juliana, quando a gente fala assim com os pais, a queixa do pai é porque não quer sair da tela. E a gente pergunta, né? Mas quem deu a tela, né, para essa quem deu criança a tela? de É, 2 anos, que nem é para ter tela com 2 anos ou de 3? E quanto tempo essa criança usa? Ah, não tem limite. Então, quem dá limite a essa criança, né? Então, isso é. tudo a gente tem que olhar como pai, como mãe. Eu também sou mãe, né? E eu sei que não é fácil, às vezes, com a nossa correria, é o trabalho, é a casa, é o esposo, são os filhos, são as outras demandas, né, que surgem. Mas a gente tem que Uhum. olhar para isso, porque essa fase passa tão rápido quando a gente vai olhar. A infância é muito rápido, É, né? é E muito nossa rápido. De repente base, eles são né? adolescentes. De E é nossa repente eles são base, né, Juliana? adolescentes. É, é, é exatamente. E assim, eu já tive clientes, crianças, e que eu cheguei, olha, eu disse assim, eu não tenho mais o que fazer pelo seu filho. Por quê? Porque eu acho que o problema tem que ser resolvido com os pais, nos pais. Os pais precisam de terapia, É entendeu? verdade. Então, se a causa do problema daquela criança é um dos pais, pelo menos, então a gente tem que resolver o problema na base. Os pais precisam de terapia. Então, realmente é algo que precisa ser muito bem pensado. Você vai hoje a um restaurante, por exemplo, você vê as crianças todas na tela, para ficarem quietos, sentados, menino, É verdade. É uma né? coisa muito importante a ser olhada, né? Quem está assistindo, né? É, Tá, tem atenção a isso, é. que conhece alguém também compartilhar, porque é muito importante, né? É gratuito e ajuda, né? Salvar vidas. É uma forma de Sim, ajudar sim. também, né? Com certeza. E é uma coisa tão simples, né? A TRG ela é muito fisiológica. Ela é uma terapia que eu acredito muito, né? Os antigos pensadores, os antigos cientistas, eles diziam que a cura está no próprio corpo. A cura da doença está no próprio corpo. E eu continuo a acreditar nisso. E a TRG, ela é muito fisiológica. Ela é fisiológica no sentido de que ela direciona o teu corpo, a tua mente, para a cura, né? Sem a necessidade de medicamentos, sem a necessidade de cirurgia, entende? Então eu acho que eu costumo dizer que ela é uma terapia fisiológica. Ela faz com que o teu corpo, o teu organismo sofra uma readaptação da, da, daquela mudança, né, neurológica que a TRG promove. Aí desbloqueando, né, as células, eu tenho muitos casos, né? Que se a gente for contar nossos casos aqui, é o dia todo, né, Juliana? É o dia todo, é o dia todo. É. Então, essa questão do desbloquear, eu estava explicando justamente para um cliente que ela não entendia como que ela mesma, que ela estava fazendo terapia, eu não entendo como é tão rápido e eu já sinto minha saúde, né? É mais forte que ela não saía de casa, então foi um caso bem, Uhum, bem complexo, mas que ficou muito bom, graças a Deus. Então, uhum. eu explicando para ela, né, que é justamente as nossas células. É como se quando a gente está com traumas, com gatilhos, as nossas células de vitalidade, elas estivessem trancadas. Então, você toma uma vitamina, um suplemento, um remédio, ela não vai ultrapassar, porque é como se ela estivesse tudo bloqueadinha. Então, para ultrapassar de uma célula para outra, tem que estar livre. Então, quando você está com a Exato. traumatização, está tudo bloqueado. Aí você trata o quê? Só o sintoma. Tem um sintoma ali em cima, aí você tomou um remédio, fez um paliativozinho naquela hora. Depois passou o efeito, Paliativa, é. acabou. Porque aquele alimento, mesmo ela comendo bem,
não vai penetrar ali, não vai entrar naquela célula porque está bloqueada. Quando você Uhum. faz a TRG, que você desativa aqueles gatilhos mentais, aí o que que acontece? As células elas ficam livres para trazer todas as vitaminas, suplementos, tudo que você tiver de natural mesmo. Por exemplo, a caminhada, o sol que você toma, muitas vezes ele não é suficiente se você não tiver se você tiver com essas células bloqueadas. Vai te ajudar, que ajuda muito, mas não trata, não cura. Então, quando você faz a terapia, essa mesma questão familiar, que eu falo também com minhas clientes, que não é fácil a gente agir com o filho, até ter um posicionamento, porque a gente tem medo de se posicionar. Então, É por quê? verdade. Por causa do gatilho. Então, assim, eu falo que é difícil, por quê? Porque para mim era. Antes da terapia, eu também tinha essa dificuldade enorme. Até de ter um posicionamento dentro de casa, até de ver o meu lado de mulher. Eu era o homem da casa, entendeu? Eu queria sair Uhum, para trabalhar, eu uhum. não tinha paciência para ficar com o menino, eu não sentava para brincar com eles. Então, aquilo ali era o quê? Fuga, né? Só fuga, Sim, entendeu? Quando eu fiz a terapia, sim, que eu passei pelo processo terapêutico, o que aconteceu? Tudo ficou leve. E começa a ficar leve de dentro para fora. Então, aí, quando sim. tudo hoje eu consigo fazer que eu não fazia. A atividade física, que eu não A tinha gente, uma a gente frequência. aprende a dizer não, né? Aprende a dizer não, que é maravilhoso, né? Porque quando você não diz, não diz um não pro outro, você está dizendo para você. Então, é Sim, muito, é assim, é essa a diferença, né? De você tentar agir cheia de gatilhos e não conseguir. Não é nem culpa, é justamente o quê? Uma carga que você está carregando a mais, que a TRT tira, né, de você. ela tira, exatamente. Até É. porque a gente se culpa muito, a gente se responsabiliza muito e não podemos. Chega uma hora que a gente não consegue carregar. Uma coisa que eu achei interessante, você falou aqui agora, é que eu conversando com essas pessoas que já, do projeto da tese do professor Jair, nós estávamos conversando e tal, e uma das coisas que a grande maioria fala é que, olha, a TRG me ensinou a dizer não. Hoje eu digo um não. Porque na hora que eu digo um sim para alguém, eu estou dizendo não para mim. É. Entende? Então, na hora que eu não me sinto confortável de fazer determinada coisa para alguém, eu digo um não redondo. Eu estou dizendo um sim para mim nesse momento. Então, Exato. é engraçado que essa fala foi uma fala recorrente com essas pessoas, mesmo após um ano do final do tratamento. Eu achei maravilhoso. É muito bom, porque tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que é o que você cala, seu corpo mostra. É, aí Mostra entra a psicossomática. em forma de doenças, né? Que é justamente esses bloqueios que você calou, é como se você ficasse toda bloqueada por dentro. Então, aí o que que aparece? A doença para te avisar, ó. Se cuida, né? Porque você não vai dar É conta. verdade. E a próxima É pergunta é também verdade. sobre isso, sobre Diga lá. psicossomática. A Hum. TRG trata só doenças emocionais ou trata doenças físicas? Então, se a doença física tiver já as causas descartadas de que realmente não se trata de um problema físico, a gente começa a pensar que seja realmente um problema emocional. E sim, se for um problema emocional, em que o corpo esteja reagindo a esse problema emocional, né, através de sintomas físicos, a TRG trata, sim. Ótimo. E essa, eu tenho uma experiência muito boa, várias, né? Mas uma que eu acho bem interessante é sobre a rinite, que Hum. muita gente tem, e eu tinha também. Eu tinha E também, eu tinha uma rinite horrorosa. e essa semana eu tava lembrando porque a minha cliente falou assim pra mim, né, que ela andava com uma caixinha de remédios mesmo, e sempre com lencinho, Uhum, porque chegava a escorrer mesmo o nariz dela, e era horrível mesmo. uhum, E a gente nem finalizou ainda o processo, ainda a gente está na quarta fase, e ela já não tem mais, nem ela, nem o filho, então tudo ficou bem com essa questão, que é justamente onde entra, né, essa sim. questão dos órgãos, né? O nariz, por exemplo, é um órgão assim de pertencimento.
Então, ele, tipo É, assim, o ambiente o não tá nariz legal, é o nosso né? contato com É, é o nosso contato com o mundo externo, né? Então, se alguma coisa externamente está querendo me invadir, então o corpo responde através de um bloqueio, né? Colocando para fora, aí vem a simbologia da secreção, aquela coisa toda. e é Então, também impressionante, não né? estamos aqui, também não estamos aqui, gente, dizendo que todo mundo que tem rinite é um problema psicossomático, tá? O que a gente está querendo deixar muito claro aqui é que quando existe uma doença e as causas dessa doença já foram investigadas exaustivamente, não há nada que explique, não há uma causa que se explique, então a gente começa a pensar que esse problema físico, na verdade, é um problema de cunho emocional. Isso. É E outra isso. coisa, a gente iniciou o tratamento, ela nem tinha me falado que tinha rinite. A gente não entrou no tratamento para Hum, tratar a rinite. A gente foi tratar aham. causas emocionais. E aí, na Talvez ela nem soubesse que a rinite fosse emocional. Isso aí, a gente conversando, aí eu, como eu estudo um pouco da psicossomática, que eu gosto muito, né? Uhum, Eu perguntando para ela se ela tinha alguma doença física. Aí ela falou, eu uhum, tinha, agora não tenho mais, que é a rinite. Aí a uhum. gente começou, aí eu comecei a explicar justamente isso para ela, porque é como você falou, a gente não promete cura física, mas normalmente acontece porque quando você tá curada por dentro, não tem por que o seu corpo tá doente, né? A não ser Uhum. que seja uma coisa Sim, crônica já. Aí você vai fazer o quê? Você vai continuar tomando a sua medicação, mas vai estar muito exato. mais tranquilo, né? Porque aquela sintomatização emocional já não vai existir, né? Então é muito interessante essa questão do É, físico, né? é. Inclusive, Daiane, eu e o professor Jair, nós finalizamos agora há mais ou menos um mês um livro. Vai ser um livro que tem vários volumes sobre psicossomática, tá? Daqui a Legal. pouco, acho que no início do ano que vem já deve estar aí a venda. Ele vai começar então a falar desse livro. Vai ser bem Vou interessante. tomar. Eu já vou comprar, porque eu amo psicossomática. Mais uma aqui para a gente continuar. Chega lá. Quanto tempo em média uma pessoa leva para sentir resultados com a metodologia? Menina, então, isso é uma coisa tão abrangente, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que na segunda sessão já tem uma melhora significativa. Tem pessoas que essa melhora só vem na 10ª sessão. Uhum. Então, né, a gente considera a TRG uma terapia breve, por quê? Porque ela tem começo, meio e fim. É uma terapia que, em termos de número de sessões, se você for comparar com as terapias tradicionais, ela realmente, a gente consegue terminar os protocolos uma média de número de sessões bem menor, mas não é algo linear. Eu não posso dizer, não posso prometer para o meu cliente que ele vai ficar melhor na primeira sessão, ou na quinta, ou na 10ª. A gente não tem, é um processo, é uma construção. Isso depende da pessoa, da quantidade de traumas que essa pessoa tem. Isso depende, inclusive, da idade que essa pessoa tem. Né? Uma coisa é você fazer um reprocessamento com quem tem 20 anos, outra coisa é você reprocessar quem tem 70. Né? A carga traumática aí É a carga, né? né, é maior. Então, isso é muito variável, muito variável. Ainda A gente tem, não tem pode aquela parte ainda, dizer, né? Da neuroplasticidade, se a pessoa tem uma exato, neuroplasticidade tem gente boa. que tem mais, tem gente que tem menos, né? Quanto mais jovem, maior a neuroplasticidade, mas a gente observa a neuroplasticidade bem desenvolvida ainda em pessoas mais velhas. Então, você não pode prometer para o seu cliente que ele vai ficar melhor depois de uma sessão ou depois da quinta sessão. Isso é uma promessa que a gente não pode fazer, a gente não consegue fazer. Quem fizer já não está, né, tá faltando com a verdade, porque não existe. E cada caso é um caso, cada pessoa é um universo diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa fala. Cada ser humano é único, né? É único, exato. Ainda tem a parte da fala, né? Tem pessoas que já estão habituadas muito a falar, então acaba não fazendo o protocolo como Exato, exato. Tem deveria. gente que a Tem cada necessidade ciclo, né? mesmo, né? Às vezes. A cada filme, às vezes a pessoa é muito oral, então a cada filme que ela faz, ela tem que
contar o que foi que viu, o que foi que sentiu, e tá tudo bem, cada pessoa é Exato. diferente. E tem Não, gente que não quer falar nada, pois o que eu sempre falo assim, né? né? O importante é a gente ter em mente o quê? Que a gente vai resolver, né? E que a gente está no caminho certo. Porque muitas vezes Isso, é, as pessoas têm aquela dúvida, né? É aquela questão por ter passado por outras terapias antes e não ter obtido resultado com vários anos de terapia, aí quer chegar aqui já na primeira sessão já ter um resultado, né? E exato, muitas vezes exatamente. tem, eu já tive cliente que na primeira sessão Claro, já pode teve ser que tenha, resultado. mas também pode ser que não Pode tenha, ser que entendeu? não, Então, que seja na segunda, na terceira, né? E aí tem que ter o quê? é, Paciência. tem que ter paciência, porque é uma entrega tanto da Uhum. pessoa que está, né, recebendo a terapia como quem está aplicando. Então, a gente precisa realmente ali ter um olhar muito sensível para essa pessoa, no sentido de tranquilizá-la, né, de fazer com que ela perceba que ela precisa de ter paciência, que ela precisa se acalmar, que até essa falta de paciência é algo a ser reprocessado, Isso. né? Por que não? Então é isso. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Agora, essa aqui acho de responder mais ou menos, né? Que é, a TRG pode ser aplicada em adolescentes e crianças ou é apenas para adultos? Essa a gente já falou, mas só com. A gente já falou, assim, existe, né, para criança existe um protocolo diferenciado, mas o adolescente, a partir do momento que ele consegue entrar no protocolo do adulto, quer fazer o filme, ele já consegue ser inserido no protocolo do indivíduo adulto. Pronto, agora tem uma outra questão aqui que é: existe maneira de curar-se mesmo estando em situação financeira vulnerável? Aquela Então, situação em que você tem que escolher entre pagar um tratamento e se alimentar. A pessoa tem depressão, ansiedade e precisa decidir pelo seu sustento ou tratamento. Consegue então, colocar algo no cenário? Então, isso aí eu acho assim que realmente é algo muito delicado. Muitas vezes a gente vê clientes desistindo da terapia e realmente é por uma questão financeira. É muito difícil julgar isso daí, né? Assim, é muito difícil a gente ter equilíbrio mental quando o financeiro está ruim, quando você não sabe o dia de amanhã, quando você não sabe se vai conseguir comer, se você vai conseguir pagar a conta. Eu já estive nessa situação aqui em Portugal, então eu acho que você precisa encontrar alguém que faça, que consiga fazer a terapia gratuitamente, né? Vamos pegar aqui o caso de uma terapeuta que terminou o curso e está com problemas financeiros. Olha, você não vai conseguir resolver a tua situação indo direto para o financeiro, você precisa passar pela terapia. Então, terminou o curso, passa pela terapia, que aí você vai conseguir sair dessa situação que o financeiro te jogou. Eu penso sim, tá? Eu sei que não é fácil, não é uma coisa linear, não é uma receita de bolo, mas eu entendo que seja que o caminho ele consiga passar por esse raciocínio, entendeu? Eu consegui sair de situações muito difíceis, muito difíceis nesse quesito, dessa forma. Tá? Primeiro eu cuidei de mim para depois eu tentar resolver o que estava fora, o externo. É, porque se a gente vê, né, Juliana, o quanto que a gente gasta, até a mais, quando a gente está nesse processo, né, de dores emocionais, né? E É, um gasto que a pessoa muitas vezes nem contabiliza. Porque você é muito mais estressada, nervosa, você acaba gastando com coisas extras. Então, muitas vezes a gente está olhando o exatamente. nosso orçamento, será que eu tenho alguma coisa que eu posso tirar? Porque a gente deixa o emocional sempre por final. Eu falo por mim É. mesma, porque antes eu não acreditava que o emocional era responsável por todo o desenvolvimento de todas as áreas da sua vida. Eu só E o fui mais fazer engraçado, sim, diga, desculpa. Nós falando que eu só fui buscar a ajuda quando eu não estava aguentando mais. Foi quando eu já estava em casa, de cama, tomando medicação. Entendeu?
E depois do Uhum, tratamento, tudo se resolveu na minha vida. Até um vazio que eu tinha, que era relacionado à área financeira e carreira, que eu não sabia o que uhum, era, porque na minha vida eu não tinha assim coisas ruins para contar. Eu tinha uma família organizada, eu não passava, nunca passei nenhuma necessidade. Então, para mim, uhum. aquela vida normal. E por que que eu sentia aquilo? Então, eu fui Entendi. descobrir no processo terapêutico. Então, tudo aquela raiva, aquela impaciência vinha daqueles gatilhos que estava lá, tudo ativadinho, que eu não sabia que existia. Então, muitas vezes a falta de informação, é por isso que eu resolvi fazer essa live, justamente porque a informação, ela salva vidas. Ela salvou a minha vida, foi através de um anúncio do curso do professor que eu fiquei sabendo dessa metodologia, porque eu já tinha tentado de Uhum. tudo, entendeu? Eu também. Pois, então é por isso que a gente fala, compartilha, gente. Espalha mesmo para o mundo, porque isso virou para mim já é um propósito mesmo, desmistificar o cuidado com a saúde mental. Porque eu sei que a nossa vida pode sim ser leve, agora a gente precisa tratar os gatilhos e praticar isso diariamente, cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espiritual. Porque se a gente não tiver fé, a gente não acredita nem na gente mesmo, não é verdade? É verdade. É verdade, é verdade. E se você não estiver bem por dentro, por fora nada vai se resolver. Nada. Nada você consegue resolver. E se o problema for o financeiro, pior ainda. Até porque quando você está desequilibrado emocionalmente, na hora que você pega em qualquer dinheiro, você, você tem aquele sistema de recompensa. Você acaba nem fazendo o que tem que ser feito. Não, eu quero comprar uma determinada coisa, eu mereço, então, pá, eu vou lá e compro, entende? Então, até para gastar o dinheiro que você ganha, olha, a quantidade de clientes que diz assim, eu ganho muito dinheiro, eu sei que eu ganho muito dinheiro, mas eu não sei para onde é que vai meu dinheiro. Ou Exato. seja, uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente, que não sabe gastar o dinheiro que ganha, Pois. né? Então acaba, se você não vê o que está dentro, você não vai conseguir nem enxergar o que está do lado de fora. E essa parte financeira, ela é muito. Aí tem que ser uma live só para ela. É, Porque é bem mesmo. Parece complexo quando você está dentro ali daquele entramanhado de coisas. Eu atendo muito quando as pessoas vêm, e aconteceu também comigo. Tipo assim, você tem um rendimento e você não consegue sair daquele lugar. Aí você sobe e desce, ganha é uma dinheiro, perde. montanha russa. É É uma uma montanha montanha russa. russa. É. E muitas vezes você está até no lugar errado. Eu já atendi várias pessoas assim, que às vezes estava num trabalho, que estava só trabalhando para pagar a conta. E não Uhum, gostava daquele lugar, entendeu? E não tinha coragem de sim, sair porque tinha medo, né? Medo do que ia sim. acontecer, medo de passar fome, medo. O medo era tão grande que a pessoa cheia de qualidade, cheia de dons mesmo, e não enxergava, porque o medo tampava tudo. E aí, quando É você tira o medo, né, ali na terapia, você vê o tanto de oportunidade que você tem, o quanto inteligente que você você tem. E você acaba achando que viver é isso mesmo, é, entendeu? Que viver é isso mesmo, é trabalhar para pagar a conta, que você não é merecedora de coisa melhor. Você acha que viver é isso mesmo. E tem gente que se acomoda bonitinho numa situação dessa. verdade. Então a Entendeu? gente tem que Na hora que, olhar, né? na hora que alguém mostra que você não vale nada, você aceita que não vale nada mesmo. E olha, por aí vai. Verdade. Então, para finalizar aqui nossas perguntas, alguém pediu aqui, passou muito rápido, mas eu ainda vi, que eu não estou conseguindo ler comentário nenhum. Se alguém perguntou, eu Ah, não estou conseguindo ver nada. Alguém falou assim para contar um caso, e eu ia até te pedir também para, se você tiver algum caso marcante de transformação que você acompanhou, se puder compartilhar, compartilha para a gente. menina, olha, tem existem muitos, né? Quem trabalha com a TRG sabe que a gente pega muitos casos, são casos e casos que, olha, mas tem um caso de uma menina, eu vou falar o nome dela porque ela já me autorizou, ela diz assim, olha, onde você quiser falar de mim, você pode falar, que é a Tassiana França. Tassiana foi uma
uma menina do projeto, do professor Jair, do doutorado dele. A Tassiana, quando eu fiz a primeira entrevista dela, a Tassiana, ela estava só viva, só respirando. Estava mesmo muito mal. E eu fiz a entrevista, cada pergunta que eu fazia para a Tassiana, ela chorava mais e mais. Eu achei que ela não fosse conseguir chegar no final da entrevista, no final dos testes, que na verdade a gente tem que aplicar testes. A cada pergunta que eu fazia, eu tinha a sensação de que ela tinha gatilhos. E assim que eu terminei, que ela foi aprovada para entrar no projeto, eu passei imediatamente a Tassiana para a terapeuta, para a Aline Bueno, que é uma excelente terapeuta que trabalha conosco nos projetos. E passei, ela começou o tratamento e a Aline me dizia, olha, a Tassiana tem muitos traumas e tal. E a Tassiana teve uma transformação tão grande, tão formidável, que a Tassiana, antes de terminar o tratamento dela, ela fez o curso e hoje ela é terapeuta TRG. A Tassiana hoje dá palestras, participa de grupo de mulheres, ela tá Tá outra vendo? pessoa, completamente. Então, ela para mim é um exemplo, é a confirmação de que a terapia funciona, de que a TRG funciona. Porque eu nunca vi uma mudança tão drástica como a mudança da Tassiana. É Um muito beijo para ela. fantástico. Beijo, Tassiana, parabéns. É isso aí, o importante é o quê? Se permitir, né? Se ela não tivesse permitido, não tivesse buscado o projeto, como é que ela, É, onde ela estaria, né? Ou se ela ainda estaria, é, né? a Tassiana, ela tinha ideação suicida. A depressão dela era muito grave, era muito grave. Ela chegou ao ponto de ir para uma ponte para pular, É, entendeu? E nós tiramos a Tassiana dessa situação. Então, como não ficar feliz com isso, né? não tem nem como, não Não tem tem nem nem como. como. Eu tenho um caso que está até gravado, de uma paciente também que ela fala isso, só fala de quem quiser, porque ela me tem como, é, ela fala assim, salvei a vida dela, que é do Mulher é Mara, né? Hum, Ela gravou um livecast, que eu tenho um canal, né, um podcast no YouTube, e tem uhum, a gravação dela lá. Ela chegou, quase parecido nesse caso aí, mas ela chegou já para fazer o tratamento também. E ela uhum, não tinha mais esperança, né? Nem de, o caso dela iniciou tipo um burnout, porque ela trabalhava ainda. Ela, ao invés de entrar no para pedir o benefício e sair e se cuidar, não, ela pediu as contas e saiu. Aí eu conversando com ela, mas você não tá no benefício? Ela, não, não quero nem viver, para que eu quero benefício? Entendeu? pois é. A pessoa não E, consegue mais nem se enxergar os direitos que tem, é, né? Não consegue. foi muita paciência com ela, muita autorregulação, bem calma mesmo, para poder conseguir entrar no protocolo. Porque foi um caso assim, bem mesmo. Eu falo assim, uma superação, é um dos meus casos assim, mais desafiadores. Que tanto no final da terapia dela, ela ainda passa pela terapia, porque a gente juntas, depois que a gente tratou todos os sintomas, a gente descobriu que ela tinha um transtorno de humor. E Hum, hoje ela fica em revisão por causa do transtorno de humor, acredita? uhum, E ela pois. tomava toda a medicação ao contrário, porque tantos sintomas que ela tinha que ela tomava até morfina. E ela tinha Hum, dores no corpo todo, ela tinha vários diagnósticos de fibromialgia, de burnout, de depressão, de pânico. Ela não saía de casa, ela só ia para consulta com o marido dela, que era presencial nessa época que eu atendia lá em Itabuna. Então, assim, um caso mesmo maravilhoso. Quem quiser assistir, tá lá no Livecast no YouTube. Me pede o link lá no Instagram que eu dou. Então é isso, é assim, é por isso que eu falo, Juliana, que hoje eu não tenho como não falar da TRG, entende? Porque assim, foi na sim, minha vida, na minha família, e cada cliente que a gente atende, só quem é terapeuta e quem é cliente sabe o maravilhoso que é passar por esse processo. Então, para é verdade. finalizar, Assina embaixo. você deixa seu Instagram e deixa uma mensagem aí para o pessoal. Apesar que o Instagram fica Tá, eu gravado vou também, né, colocar. na live. Eu vou colocar o meu Instagram aqui na conversa. O chat fica, né? Acho que sim.
Mas eu vou compartilhar com você e vai aparecer convidado, né? Mas Ah, tem então na pronto. O legenda. Na meu, legenda tem. Eu coloquei na legenda. pois, Os contatos então da pronto. Juliana É vai estar na Juliana Lima legenda. Verde, underline Lima Verde. Pronto, eu sou a pesquisadora, mas eu também atendo. Eu não consigo atender como anjo, certo? Eu tenho, eu tenho alguns clientes, também não atendo muitos, porque a pesquisa ela me dá ocupa muito meu tempo. Mas pronto, quem quiser pronto, fazer o tratamento comigo, fica à vontade. A gente pode conversar um pouco no direct, no WhatsApp, e eu posso, pronto, orientar essa pessoa, né? Quiser perguntar, tirar alguma Apesar de, dúvida também, né, Juliana? tirar qualquer dúvida, Fica à exatamente, vontade para tirar perguntar. dúvida, para falar da pesquisa, o que é que a gente anda fazendo, onde é que estão os trabalhos que já fizemos. Então, fica à vontade, eu respondo sempre com muita boa vontade, todas as pessoas que me procuram. Então, pronto. Então é isso. Juliana, eu só quero mais uma vez agradecer esse momento que foi maravilhoso, né? Ah, Vamos eu que finalizar. agradeço, muito Senão a gente fica aqui obrigada. até de noite conversando. Sim, Terapeuta já vi, ainda mais TRG, né? Que tem tantos casos para pois, contar. tem muita história para contar. Foi muito bom, muito esclarecedor, né? Todas as suas respostas, porque muita gente tem dúvidas ainda. Inclusive, é bom a gente deixar até um alerta, né? Que está tendo fraudes. Tem umas clientes mandaram para mim até do mini curso do professor, que estão Ah, sim, é cobrando verdade. algumas taxas, e não existe isso, né? O mini curso é gratuito. É gratuito, sim. Pronto. E ter cuidado com porque a internet é isso. Eu falo, tudo tem seus dois lados, né? O bom e o ruim. A internet para mim é maravilhoso, porque hoje eu faço tudo no digital. Uhum. Então, mas eu também tenho muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado, porque é fraude, é golpe, né? Infelizmente. Exato, exatamente. Você está Mas certo, é é isso. isso. É te Uhum. agradecer, dizer que foi muito bom esse Muito momento aqui, obrigada. esclarecedor, e vamos juntas aí nessa missão de passar a informação ao mundo. E para quem está É nos verdade, assistindo é isso aí. também, o nosso muito obrigado por vocês que estão aqui. E eu quero deixar um presente aqui, que é um e-book que eu fiz, 8 passos para ter uma vida mais leve. Porque a gente Hum. precisa dar o primeiro passo, nem que seja gratuito. E Uhum. eu vou deixar para quem escrever, digitar a palavra leve, ou aqui na live mesmo, ou no meu direct. E, meu muito obrigada a todos. E vamos juntos nessa missão aí de compartilhar a mensagem e buscar, né, essa leveza na nossa vida. É isso aí. Muito obrigada. Um beijo a Beijo, todos. Juliana. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.